ele poderia começar a atuar, não só economicamente, mas militarmente no Brasil. E no meio disso tudo, o Bolsonaro tenta se posicionar como um interlocutor. Ele acabou de soltar a seguinte frase: se o Lula quiser e devolver meu passaporte, mas quem devolve é o STF, vamos deixar claro, quem tomou o passaporte dele foi o STF, mas ele disse: se o Lula quiser e devolver meu passaporte, eu vou lá e converso com o Trump, porque fui eu que fiz o Pix na época. Sempre tive um bom relacionamento com o Trump, então eu vou lá e desenrolo essa taxação. E disse o seguinte: olha, se não tiver diálogo, vai todo mundo pagar um alto preço. Bolsonaro confirma que enfrentará julgamento e fala em perseguição. O ex-presidente disse em coletiva no dia de hoje que vai enfrentar o STF, mas que tudo não passa de uma perseguição. Bolsonaro também criticou o governo Lula com as tarifas intermináveis de Haddad, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pela liberação do IOF, e afirma que, se fosse ele, os problemas com Trump não teriam chegado a esse ponto. A Procuradoria já o denunciou por tentativa de golpe e isso será decisivo para saber o futuro de Bolsonaro na política brasileira. E aí? A base está rachando ou vai com ele até o fim? Qual é a força do Bolsonaro em 2025? Já estamos aí há um pouco mais de 12 meses das eleições. E eu quero ouvir aqui os nossos camaradas de bancada sobre o tema eleição 2026, Bolsonaro, Trump, Lula, STF. Miquel, Bolsonaro foi para o ataque ou ele está fraco e tentando mostrar que ainda pode sobreviver? O que nós podemos esperar dessa postura do Bolsonaro? Podemos esperar para 2026? O STF, mais uma vez, avançou os limites, tirou o Congresso para nada, suspendeu uma medida do Congresso, que é o legislador, e deixou o presidente Lula feliz, o Haddad feliz. O Congresso derrubou o decreto do Lula, né? E o STF foi lá. O Lula reclamou com o STF, a STF foi lá e manteve o decreto do Lula. Isso e mais várias outras coisas, né? É o STF que está decidindo. Inclusive, o tema que nós acabamos de repercutir aqui sobre reocupação dos territórios no Rio de Janeiro, quem está lá também dando ordem? STF. Então, tudo que acontece no Brasil só acontece quando tem o STF. Miquéias, acabou o presidencialismo, acabou o Congresso já pode ser fechado. Sua análise. Glauber, a situação do Brasil está cada vez mais caótica. Confesso que nos últimos anos eu nunca vi um momento tão delicado na história do Brasil. Talvez desde 64 a gente não tenha uma convulsão social tão grande. Por que eu digo isso? Porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e todas elas com implicações muito graves, tanto no campo político, quanto no campo econômico, quanto no campo da segurança pública, quanto no campo da soberania. Porque todas essas ações, elas não estão acontecendo de maneira isolada, não são uma série de coincidências, e sim um conjunto de coisas que têm um fator em comum: o STF. E quando eu digo, por que eu incluo a segurança pública também nessa questão Trump, também nessa questão do Bolsonaro? Porque existe uma discussão que também corre no pano de fundo sobre a inclusão das organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, tudo isso chama a atenção dos Estados Unidos, chama a atenção do presidente Trump para começar a fazer pressão em cima do STF, e todos esses temas eles precisam ser olhados com muita cautela, porque os Estados Unidos querem categorizar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Isso, em tese, para os Estados Unidos, autoriza que ele comece a intervir militarmente. É o que ele faz em todos os países que ele acredita que há atuação terrorista. Da mesma forma, ele também diz que a nossa democracia está ameaçada. E isso autoriza ainda mais, em tese, vejam bem, em tese pela legislação de lá, não pela nossa, tá? Ele poderia começar a atuar, não só economicamente, mas militarmente no Brasil. E no meio disso tudo, o Bolsonaro tenta se posicionar como um interlocutor. Ele acabou de soltar a seguinte frase:
se o Lula quiser e devolver meu passaporte, mas quem devolve é o STF, vamos deixar claro, quem tomou o passaporte dele foi o STF, mas ele disse, se o Lula quiser e devolver meu passaporte, eu vou lá e converso com o Trump, porque fui eu que fiz o Pix na época. Sempre tive um bom relacionamento com o Trump, então eu vou lá e desenrolo essa taxação. E disse o seguinte, olha, se não tiver diálogo, vai todo mundo pagar um alto preço. E realmente, nós estamos à beira de pagar um alto preço econômico, militar, diplomático, social, porque todas essas ações unidas, elas podem causar um grande estrago no Brasil. Tanto no nosso pãozinho diário, quanto na viagem internacional, quanto nas nossas fronteiras, quanto com mísseis e ocupação militar nas favelas do Rio de Janeiro. Tudo isso tá na mesa, tudo isso está em aberto, principalmente por conta da nossa aproximação dentro do BRICS com a Índia é o menor dos problemas, a China, Irã e Rússia. E aí o Bolsonaro é só uma peça de xadrez no meio desse cenário, mas tentando ganhar posição ali de rei. Bom, Miquel, nós estamos só vendo a ponta do iceberg, né? Os problemas são diversos daqui para frente, né? É óbvio que o Lula não vai aceitar a posição do Bolsonaro para negociar, né? Imagina, né? O Lula pedindo seu opositor, vai lá, conversa com o Trump e aceitando uma intervenção do Bolsonaro, né? Politicamente, isso é inviável, né? Totalmente improvável, né? Agora, camaradas, Carcará e Júlio Roque, tudo que pode vir daqui para frente, eu destaco. Começa com a taxa, começa com a investigação lá do comércio, continua, né? Depois nós vamos tendo um problema com a OTAN, que relacionado àqueles 50 dias, uma taxa de 100% pelo comércio com a Rússia, até chegar a eleição de 2026, Lula ganha novamente, Estados Unidos, o Trump não reconhece a eleição do Lula, e aí o Brasil está de vez no modelo Venezuela, né? Porque aí vem sanções econômicas, vem uma série de coisas, e o Brasil só afundando nos problemas e ainda tentando emplacar o orgulho do que o Brasil é soberano. Eu acho que qualquer cara razoável, com bom senso, vai conseguir concluir que esse papo de Brasil soberano é um argumento político, assim como o Maduro tem os argumentos dele, assim como outros líderes têm esse mesmo argumento, mas se você olha por lá, você não vê nada de soberania, né? Carcará, sua análise, por favor. Bom, observando aí esse teu pensamento aí, eu não visualizo esse nível de interação do Lula com China, Índia, Rússia, Irã, com apoio esses estados com Lula. Eu, sinceramente, eu acho um sonho maluco do Lula se ele tiver com esse pensamento, que vai fazer um confronto contra os Estados Unidos, esperando que a China, a Rússia, os BRICS no geral, venham apoiar. Eu acho isso pouco provável. Eu até digo que é quase zero isso aí. Eu não consigo visualizar uma nação igual a China e a Rússia apoiando o Brasil numa aventura maluca dessa aí. Nem o Irã, ele vai chegar, ele não tem, nem que o Irã quisesse, ele tem poder para fazer esse confronto apoiando o Brasil. Mal está conseguindo se manter de pé. Então isso aí eu acho uma falácia do Lula ou de alguém, não tem condições de se acontecer. Quanto às punições vindo da OTAN, isso aí é real. Já é outro ator, que é o contrário, a OTAN, com certeza. Eu nunca tinha visto falar que a OTAN ia punir uma nação com taxação, nunca tinha visto isso aí, a primeira vez, por causa do apoio do Brasil com a Rússia com essas compras de materiais, né? Que geralmente o petróleo. Então nós estamos numa situação complicada, cara. Mas eu acho que o Lula não vai radicalizar, ele não vai, porque ele não tem condições. Eu tenho certeza que a Câmara de Comércio já é um bom motivo para ele baixar a bola. Ele não está comercializando com o Trump, mostra que ele tem fraqueza, o Trump não quer receber ele, então ele não é esse líder lá fora. Ele não é, ele é um bom líder para a esquerda do Brasil, alguns grupos dentro da América Latina e para o PT, porque lá fora o Lula não é nada, cara, ele não manobra nada. A prova disso foi o BRICS, e ninguém veio, nem o Egito veio para cá, o Egito é um aliado americano, tá sabe, senhores? E contra esse golpe aí que ele está sendo julgado ou não, teve a minuta do golpe. Minuta não é documento, sabe, senhores? Não sou advogado, mas estou dizendo, minuta não é documento. Porque o documento é uma redação timbrada com o símbolo da República,
que é colocada no Diário Oficial, é público para todo mundo. Então, minuta não é nada. Minuta é um rabisco de alguma coisa que não deu em nada. Agora, se tivesse uma nota oficial, com a rubrica da República, o presidente tem a rubrica lá, é timbrado, brasão das armas, ele assinado, camarada, isso aí é golpe, entendeu? Se tiver acontecido isso aí, ele tem que ser julgado. Porque eu sei, nem minuta ninguém sabe onde é que está. Então... Bom, o problema do Brasil é político, né? Então, assim, essa questão envolvendo Bolsonaro, ainda que ele seja julgado, condenado, né, e preso, uma coisa é o Bolsonaro preso, outra coisa é o Brasil envolvido num problema muito maior. Uma coisa são os brasileiros sofrendo consequências, né? Nós temos aí nessa questão de golpe diversas pessoas já presas, sentenciadas, né? Respondendo a diversos crimes. O Bolsonaro e o grupo ali do Bolsonaro seria mais um, né? E mais pessoas sendo condenadas. Mas o que nós estamos vendo é uma postura forte dos Estados Unidos, citando o que está acontecendo no Brasil. Lógico que o Trump não conhece Débora, o Trump não conhece outras pessoas que estão presas, né? Do 8 de janeiro. O que o Trump tem muito bem é uma semelhança com o Capitólio, com o 6 de janeiro lá dele, né? Que aconteceu 6 de janeiro de 2021. E ele consegue dimensionar o movimento que aconteceu nos Estados Unidos e o movimento que aconteceu no Brasil. Inclusive, o Lula disse, se o Capitólio fosse no Brasil, o Trump estaria preso. O que o Lula está dizendo ainda? Que a corte lá nos Estados Unidos não vale de nada, né? Que os Estados Unidos não tem lei, e só no Brasil que tem. Então, são diversas provocações do presidente brasileiro com o presidente dos Estados Unidos. Fora isso, a OTAN, o que está em jogo com a OTAN é o esforço de guerra russo. Então, os países da OTAN estão botando dinheiro na Ucrânia, que não dá resultado. Com todas as sanções, por quê? Porque a Rússia continua crescendo economicamente, porque ela continua vendendo. Ela não vende para a OTAN, mas vende para o Brasil. Vende para a China, vende para a Índia, vende para outros países. Então, nessa, o Brasil não está sozinho, né? Agora, nós temos duas frentes, uma frente vindo da Europa e uma frente vindo dos Estados Unidos. E eu reforço, se vem eleição em 2026, Bolsonaro está preso, o ambiente político vai estar ainda mais acirrado. Se 2022 geraram diversas discussões em relação ao resultado da eleição, 2026 eu visualizo situações ainda mais complicadas. Lembrando que o caos da Venezuela tem um rito. A Venezuela de hoje passou por várias etapas, vários processos, inclusive dúvida sobre a eleição. Que o Trump já levantou dúvidas sobre a eleição brasileira. Então, o que teremos daqui para frente não vai ser fácil. Júlio Roque, sua análise. Bom, Glauber, se você for olhar com um olhar mais preciso, você vai entender que estamos no momento da guerra da narrativa, né? Onde um lado muito menor, Davi e Golias, um lado muito menor, né, está brincando com palavras, com aparições. Essa é a resposta do governo brasileiro, muitas das vezes resposta até um pouco mal criada. Só que você está perante a um país que moveu a maioria das guerras no planeta. Aonde ele não estava fazendo guerra, ele estava apoiando alguém fazendo guerra. Então, quanto a essa soberania total de 100%, isso é um pouco discutível. Porque quando você vê as guerras no mundo, é o bloco oriental apoiando um lado e o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos apoiando o outro. Ou os próprios países em guerra, como fez no Vietnã, como invadiu o Panamá, enfim, o Iraque, o Kuwait, o Afeganistão, e podemos citar guerras desde que acabou a Segunda Guerra Mundial até agora. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, forma-se o grande problema, os dois blocos, a Guerra Fria, que vem se arrastando até hoje com vários nomes diferentes, facetas diferentes, mas com os mesmos atores, só mudaram os nomes. Essa é a verdade. Mas falando da notícia,
tudo começa com essa notícia do Bolsonaro, com a PGR, com o PGR falando que deve ser punido para o STF. Então, você vê que o STF tira o corpo fora de não ser o algoz, porque foi o PGR que acionou o Bolsonaro para ser punido. Então, agora fica na mão do STF, que já esperamos o que deve acontecer, mas o que é mais interessante, que cada movimento aqui reflete num movimento geopolítico mundial, agora Gonê é alvo de ações dos Estados Unidos da América. Sim, o PGR tomou essa decisão e já foi, num momento instantâneo, falado o nome dele nessas investigações. Então, pode esperar que não vai ser só quem nós estamos pensando, né, que serão punidos primeiramente nessa sessão de punições do grande algoz Estados Unidos. Vão ser várias autoridades. E parece que o Gonê já foi incluído, que é o PGR. Então, essa guerra ainda tem muito capítulo para essa novela. E sobre a decisão do tarifaço, eu acho que tem alguém com uma bomba na mão, rindo de nervoso, fazendo piada, mas creio que quando chegar a 10 segundos para a bomba explodir, tudo vai mudar. Bom, senhores, o Bolsonaro partiu para ataque. Ele não só falou sobre o julgamento dele, né, no STF, mas ele também criticou decisões do Alexandre de Moraes, que suspendeu o ato do Congresso em relação ao aumento do imposto, né, do Imposto sobre Operação Financeira, o IOF. Fora isso, nós temos a administração do PT, do Haddad na economia. Então, esse destaque que foi falado em relação a golpe, não é? Eu acho que isso é uma polarização grande política no Brasil. Agora, questões econômicas, isso está na conta do Lula, tá bom? Isso está na conta do governo. E a minha pergunta que fica, senhores, não é o destaque da matéria. Como que pesquisas colocam o Lula ganhando em todos os cenários para 2026? Eu tenho uma matéria aqui, um gráfico, que mostra o número de pedidos de recuperação judicial no Brasil. E o Brasil bateu recorde em 2024. São 2.300 empresas aproximadamente. Para você ter ideia, maior do que em 2016, no governo Dilma, quando houve o impeachment da Dilma. Lá, o Brasil teve 1.800 empresas aproximadamente pedindo recuperação fiscal. Em 2024, nós estamos com 2.300. No governo Bolsonaro, esse número começa em 2019 com 1.300 e termina em 22 com 800 empresas. Então, gestão econômica, situação do país, lembrando que ainda teve pandemia. Você tem todo o direito de não gostar do Bolsonaro. Você tem todo o direito de gostar do Lula, ou gostar de um, não gostar do outro. Mas você não pode negar os fatos. O Brasil está taxando e está botando aumento de imposto aonde tudo que pode. Qual é a próxima medida que vai vir desse governo? Então nós podemos ser taxados o tempo todo. E agora a novidade é que o outro país estão taxando a gente. Qual é o resultado disso? É desemprego, é infração, é miséria, é mais problema social no país. E a gente vai para o ambiente político nessa temperatura. Então, ainda pode ficar muito pior. As empresas estão fechando, a carga tributária brasileira aumenta, vindo taxa da OTAN, taxa dos Estados Unidos, e, incrivelmente, as pesquisas indicam Lula vencedor em 2026. Miqueias, o cenário, a realidade não condiz com o cenário político eleitoral brasileiro. O que está acontecendo, Miqueias? Glauber, há cerca de 3 meses, quando a gente começou aqui o Fala Glauber News, uma das primeiras matérias que a gente repercutiu foi justamente pesquisa eleitoral. E o Lula aparecia atrás, ele aparecia sempre em segundo lugar, perdendo no segundo turno na maioria dos cenários. E, de repente, conforme a economia vai piorando, nós temos um momento em que o Lula começa a aparecer maior nas pesquisas, justamente depois do escândalo do INSS, que, por sinal, quem vai pagar a conta é o contribuinte. Porque quem roubou não vai pagar nada. Não foi condenado, não foi multado, nada. Mas o governo criou um fundo especial para pagar
os aposentados que foram lesados. Mas o cara que roubou pode ficar com o dinheiro, desde que o governo paga. E nesse cenário todo, nós temos ainda uma aparente vitória do Lula, uma queda na rejeição, mais pessoas interessadas na eleição dele. E aí, eu destaco para vocês o seguinte: o governo Lula é um governo que tem muito apoio de influenciadores digitais, muito apoio da grande imprensa, muito apoio de pessoas relevantes, influentes. E nós vemos... Bom, perdemos o sinal com o Miquéias. Eu vou continuar a reflexão que ele estava fazendo, batendo um papo com o Carcará. Miquéias estava construindo um raciocínio que, apesar de todos os números, né, que nós podemos apresentar aqui, o Lula tem uma base, digamos, cultural, imprensa, jornalística, que talvez sustente, né, esse bom posicionamento dele nas pesquisas. Miquéias citou influenciadores, artistas, a forma como a imprensa vai expor esse número. Se o Fantástico faz uma matéria falando desse recorde de empresas falindo, pedindo recuperação judicial, se o Fantástico faz uma matéria dedicada para mostrar para o brasileiro o quanto ele está pagando mais imposto, se o Fantástico faz uma matéria, Rede Globo e essas emissoras que têm grande alcance e praticamente dominam a opinião no Brasil, mostrando o que pode acontecer com o Brasil se a OTAN taxar, porque o Brasil está totalmente alinhado à Rússia, que está no esforço de guerra com a Ucrânia e a OTAN. Se isso foi passado para a população, se os influenciadores passarem a real, talvez o Lula não apareça tão grande nas pesquisas. Eu imagino que esse seria o raciocínio do Miquéias. Ô, Carcará, em cima dessa leitura, o que tu pode analisar e complementar, por favor? Eu não acredito nessa pesquisa. Primeiro, cara, vamos lá. Eu nunca vi uma pesquisa desse tipo que é apresentada para o público. Eu não sei se é feito em universidade, se é feito dentro do sindicato, porque se eu fizer uma pesquisa dentro do sindicato onde o Lula manobra, o cara vai ser 100%. Dentro da universidade, 100%. Dentro de um teatro, uma área militante, o cara vai ser o campeão mundial, pô. Eu não acredito que a população está aprovando o governo que se aliou com ditadura, apoiou o Maduro a destruir a população dele, apoiou o Irã. Ele é contra a liberdade de expressão, ficou pedindo ajuda à China para bloquear as redes de comunicações, monitorar. A inflação está descontrolada do Brasil, empresas quebrando. Somos ameaçados de ser punido com taxação, inclusive pela OTAN, que eu nunca vi isso em lugar nenhum. E o cara vai ser eleito porque ele é o campeão mundial em fazer tudo errado. Semana passada ele perdia para todo mundo. Aí, em 3 dias depois, ele já é o campeão mundial. Estranho demais isso aí. Eu te digo mais. Para você dar um golpe na urna é simples. Você só precisa que os meios de comunicações lhe coloquem na ponta de tudo, você é o campeão mundial, e depois aparece lá você como campeão de voto. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer no Brasil de novo, porque a população não vai aceitar. Bom, senhores, eu estou aqui no canal, eu estou na internet, já foram 3 eleições, né? O canal podcast começa em 21, mas eu já tinha um outro canal chamado Fala Glauber também em 2020. Cara, eu acompanhando política, repercutindo política, para mim está muito claro que a eleição, o golpe da eleição acontece dia após dia. Depois que você domina a comunicação, depois que você domina as decisões jurídicas, a urna é uma consequência. Então, assim, se há uma fragilidade na urna ou não, cara, vamos parar de olhar para a urna e vamos olhar... Porra, se a imprensa não mostra a realidade, se qualquer governante, seja Lula ou qualquer outro que venha daqui para frente, bota dinheiro na imprensa, na comunicação e controla a narrativa, porra, cara, é muito fácil. Se ele cria dívida, ferra a economia, mas ele dá uma migalha para o povo com uma comunicação positiva, ganhar a eleição desse cara é sempre complicado. Aí quando entra os ataques, né, nas eleições, que o Lula fez isso, fez aquilo, o cara entra com a decisão e o juiz proíbe de você falar a verdade. Então como é que esse cara vai perder a eleição? Esse é o cenário de 2022. 2026, a pergunta que fica se
os Estados Unidos, por exemplo, e outros países não reconhecerem o processo eleitoral brasileiro, o que vai acontecer com o Brasil? Esse é o retrato da Venezuela. O Maduro recorria à justiça, a justiça, tudo a favor dele. O Lula faz a mesma coisa, recorre à justiça. O povo está ficando mais pobre, o povo está sofrendo, o mercado está mais caro, as empresas estão fechando, taxa de juros alta. E o cara é campeão. Então, com tudo isso, o que falta para o Brasil só é outras nações não reconhecerem o processo eleitoral brasileiro. Aí nós vamos entrar ladeira abaixo. Júlio Roque, por favor, irmão, complementa para a gente aí. Bem, Glauber, como já repercutimos em outras matérias, essa guerra, nesse jogo de tabuleiro gigante, começa a empurrar países que nunca tiveram problemas. Taxado Canadá, taxado... E todos os países que foram super taxados por essa guerra de tarifa determinada pelo governo Trump, todos declinaram. Todos foram para o acordo. E o interessante é que o Lula vai salvar a nação, né, enfrentando o gigante americano. Eu acho isso bem improvável, como eu disse anteriormente. Ele está com uma bomba na mão, rindo de nervoso, e quando a bomba estiver prestes a estourar, com certeza voltará atrás e fará um acordo ou coisa parecida. Então, volto a dizer também que a população brasileira não deve tratar isso como a gente sempre vê, como um jogo de futebol, onde a metade fica de um lado gritando Bolsonaro e a outra metade gritando Lula, e sim olhar para a bandeira e ver ela pegando fogo aos poucos até virar cinzas. Bom, temos contato com o Miquéias mais uma vez, Miquéias está no ar. Ô, Miquéias, complementa teu raciocínio aí. Eu não sei se eu representei a sua ideia, mas eu entendi a construção do raciocínio que você estava fazendo. Por favor, complemente. Sim, Glauber, você complementou bem a ideia. O governo Lula tem mobilizado uma militância, a chamada milícia digital que falava que o Bolsonaro tinha. O Lula está botando para andar com força agora para defender principalmente essa questão do IOF, para defender o governo nas redes sociais. E nós temos um agravante, que a oposição tem andado com medo de se expor, de falar, principalmente quando nós vemos essa nova regulação que o STF impõe às redes sociais. E, inclusive, Glauber, nós temos a notícia de que depois da taxação, depois desse anúncio de taxação pelo presidente Trump, que incluía também a questão das redes sociais, da atuação do STF contra as redes sociais, o Moraes teria enviado uma ordem para o Hubble, uma empresa que nem atua mais no Brasil, mandando o Hubble, que é uma empresa canadense, bloquear as contas do Rodrigo Constantino, que é brasileiro, atualmente morando nos Estados Unidos, mandou aquela empresa bloquear as contas dele lá, uma empresa que não está no Brasil, mandou bloquear lá. E, inclusive, sob pena de 100 mil reais por dia, caso não bloqueasse, além de exigir que aquela empresa, que está sujeita às regras canadenses e americanas, que aquela empresa enviasse os dados do Rodrigo Constantino para cá, para o Alexandre de Moraes, e mais uma vez feito de maneira sigilosa. Então isso faz também com que a oposição aparentemente tire o pé, se exponha menos, tente menos convencer a população. E aí, com isso, nós temos uma única voz, nós temos um único posicionamento refletindo, sendo divulgado. Inclusive, nós temos agora, Glauber, por exemplo, a operação Câmara de Eco, ou Echo Chamber, que botaram o nome em inglês, né? Mas traduzindo seria a operação Câmara de Eco, que visou o quê? Reprimir perfis que estavam ali discutindo a questão da história da Maria da Penha. Inclusive, um documentário do Brasil Paralelo foi retirado do ar no âmbito dessa discussão toda, porque, teoricamente, estariam ali incentivando o ódio, quando, na verdade, o que a gente vê e observa naquele documentário é um posicionamento diferente, que fala fora daquilo que está todo mundo realmente só repetindo, ecoando. Isso é a Câmara de Eco. Eu falo e recebo de volta a mesma coisa que eu falei. Aí, se você traz algo diferente, a operação Câmara de Eco vem justamente para reprimir isso. Então, nós temos só o lado de lá, elogiando, falando, enquanto do lado de cá, a gente está correndo o risco de sair do ar, ser preso, ser censurado, multado, porque a gente está opinando de maneira diferente do que muita gente está querendo. Pois é, senhores, é isso aí. Esse é o cenário do Brasil. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Temos que ter responsabilidade, temos que estar atento, mas também não podemos nos calar, né?